Bom, então a gente vai começando aqui a disciplina de resistência 2 do subsequente. Essa disciplina é diferente da outra. A gente já vai ter uma carga teórica um pouco maior, uma carga de contas, uma parte matemática bem maior, tá? Porque a nossa primeira disciplina foi uma disciplina de introdução, que inclusive eu estava ministrando para vocês, justamente para que vocês não se atrasassem tanto em relação a essas disciplinas aí de cálculo estruturado, tá? Então, mas aí, uma das vantagens foi que vocês já conseguiram ter os conceitos iniciais em relação a essa área aí do cálculo estrutural, certo? Então, eu vou apresentar aqui minha tela para vocês, tá? Mas na nossa última aula da disciplina anterior, a gente começou a ver alguns conceitos, né? Mais técnicos e mais teóricos. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Quando conseguirem ver, por favor. Eu estou conseguindo ver. Pronto, tá? Tô, professor. Então, vamos dar início aqui, tá? Essa disciplina de resistência dos materiais. E vocês estão no segundo subsequente. Então, na última aula, eu vi com vocês uma questão associada ao equilíbrio das estruturas. E a gente viu um problema, que ele é um problema inicial, para que vocês consigam compreender os conceitos, que é aquele problemazinho da gangorra, tá? Mas todo mundo tá lembrado, né? Se a gente tinha um peso aqui, imagine que a gente tivesse aqui 5 quilogramas, força, tá? Ou 50 quilogramas força. A gente vai fazer alguns. E aqui, 50 quilogramas força também, tá? O que é que acontece? Para que, se a gente tivesse aqui 5 metros, o que é que acontece? Teríamos que ter aqui uma distância de 5 metros também, para que esse corpo aqui, ponto de rótula, ele é um ponto onde esse corpo aqui, ele pode girar em torno dele, tá? Então, o que é que acontece? Ó? Eu introduzi para vocês um conceito que a gente chamava de momento. A gente conversou em relação à porta, conversou em relação a alicate, conversou em relação a coisas desse tipo. E momento, ele é uma abstração física de um fenômeno que causa rotação em um corpo. O que é que isso quer dizer? Enquanto a força, se você tem uma força aplicada num corpo, a tendência dela é gerar uma aceleração. Quando você aplica um momento, tá? Então, eu tenho esse meu corpo aqui. Quando eu seguro aqui, eu crio um eixo, ó, isso aqui é um eixo de rotação, ou seja, meu corpo ele pode rodar em relação a esse eixo. Uma força que eu aplico com uma determinada distância aqui, ó, ela vai me gerar uma rotação. Então, é uma abstração física, um fenômeno físico que eu chamo, que é uma abstração física de um fenômeno que causa uma rotação em um corpo. Então, para que a gente tenha um momento, nós precisamos ter um eixo, tá? Um eixo. Então, esse ponto aqui, eu vou colocar como um ponto E, que seria eixo, de eixo. E eu preciso ter esses 5 metros aqui, igual a D, tá? Onde isso aqui seria uma distância, eu preciso ter uma distância associada, e eu preciso ter aqui 50. Isso aqui é igual a uma força, que seria uma força associada, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Tá? O que é que eu quero dizer com isso? Primeiramente, como é que eu calculo, né? O meu momento, ele vai ser igual a força vezes a distância de aplicação da força até o eixo que eu estou considerando. Então, por exemplo, se a gente for calcular o momento da minha força 50 em relação ao eixo E, o que é que eu tenho que fazer? Ó, eu vou colocar aqui a formulazinha. Ó. O momento dessa força em relação ao eixo E vai ser igual a 50 quilogramas força vezes 5 metros.
certo? 50 kg força vezes 5 metros. Isso aqui vai dar para a gente 250 kg força metro, tá? 50 vezes 5. Lembrando o seguinte, ó, se eu tenho uma força, se ela está para cima, por exemplo, eu considero ela positiva, né? Eu considero ela positiva. Se eu tenho uma força para baixo, eu considero ela uma força negativa, tá? Eu considero ela uma força negativa, ó. Então, aqui, eu considero ela uma força negativa. E para quando eu... No caso, essa força vai ser negativa, esses 250? Oi? No caso, esses 250 vai ser negativo? Vai ser... Não, aí calma. Você já pegou mais ou menos o que eu quero dizer. No caso, o momento, ele é o seguinte, ó. Se eu giro nesse sentido aqui, ele vai ser negativo. Exatamente isso aí, né? Que você está querendo. E se eu giro nesse outro sentido aqui, ele vai ser uma força positiva. Tá? Ele vai ser positivo. Então, o que acontece? Exatamente como você está dizendo. Ó. Essa força de 50 em relação a esse eixo, ele tende a girar esse meu objeto aqui nesse sentido ou nesse sentido daqui? No primeiro, no sentido horário ou no sentido anti-horário? Quem pode me dizer? Eu tenho esse eixo, essa força está sendo aplicada aqui, isso aqui vai girar assim ou assim, quando eu aplicar essa força? Acho que é no sentido horário. Esse? No horário, Renata. Oxente, peraí, não. Tá errado aqui. Professor, os valores são iguais? Ó. Agora, vai girar no horário ou no anti-horário? Anti-horário. Isso daqui, quando eu aplicar essa força, vai girar assim. Vai girar no sentido assim. No sentido horário, não é isso? Então, esse daqui vai ser positivo. Por isso que esse daqui está positivo. Agora, se eu... Imagine que agora que eu vou calcular o momento dessa segunda força daqui, ó. Então, eu vou calcular ó, o momento dessa força em relação ao ponto E. Ele vai ser positivo ou vai ser negativo? Olha o sentido aqui. Ele vai ser positivo. Positivo. Não, essa força não, vai causar nesse ponto. Essa aí tá no sentido anti-horário, vai ser negativo. Negativo, exatamente. Vocês estão ouvindo a música? O meu vizinho aqui está animado hoje. Né? E vai ser 50 kg força vezes 5 metros. Ou seja, vai ser menos 250 kg força vezes metro. Então, ó, essa força daqui, tá? Essa força daqui está gerando esse momento. E esse momento daqui. E essa minha força está gerando esse momento. Para eu saber o momento total que eu tenho aqui aplicado, eu somo os dois. E quando eu somo, né, o momento total vai ser igual a 250 kg de força metro menos 250 kg de força metro. Isso aqui vai dar igual a quanto? A zero, porque eles estão em repouso. Zero. Exatamente. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho zero. O senhor pode me explicar por que essa força do lado esquerdo deu menos 50?
Essa? Posso sim. Porque, veja só, não é a questão da força. É a questão do momento, né? Essa força aqui, ela é para baixo. Mas ela vai girar essa barra, ó. É assim, ó. Imagine que eu tenho essa barrazinha aqui, ó. Certo? Ó, essa barra, ela pode girar nesse sentido aqui, ó. Se ela girar nesse sentido, entender porque não está tendo o mesmo peso, né? Não está sendo a mesma força aplicada? Isso. Mas o problema é que o sentido que ele gira é diferente. Esse sentido aqui, ó. Ó, vamos colocar esse sentido aqui lá embaixo. O lado esquerdo vai tentar girar no lado anti-horário, né? Porque ele está botando a força para baixo para o outro subir. E Esse o outro está daqui. tentando. Esse aqui é o anti-horário. E o Esse outro é o horário. e esse horário, exatamente. Entendi agora. Entendeu? Pronto. O que é que acontece aqui, ó? Como isso aqui deu zero, quer dizer que o meu corpo está em equilíbrio, tá? Ou seja, como o momento está zero, o corpo não gira em relação ao eixo E. Por quê? Porque quando eu somei os momentos totais, ele deu zero, tá? Aqui, vamos aqui para um segundo exemplo, tá? Imagine agora o meu segundo exemplo aqui, onde eu tinha 50 kg força e aqui eu tenho 60 kg força. O que é que acontece? Tá? Os dois estão a 5 metros de distância. Eu vou calcular esse primeiro momento aqui, que ele vai ser quanto? Ó, tá girando em que sentido? Sentido anti-horário, né? Sentido anti-horário a gente considera negativo. Então vai ser menos 50 vai vezes... dar 250, né? Exatamente, tá? E o outro vai dar 300. Exatamente. Isso aqui vai ser igual a menos 250 isso aqui, né, momento da força 1. Eu vou chamar essa força de força 1. E o momento da minha força 2 vai ser 60 kg força vezes 50 metros, só que positivo agora. Isso aqui vai dar quanto? 300 kg força metro, que vai ser igual a ME2. Quando eu somar essas duas, o que é que acontece? Eu vou ter o momento total vai ser igual a 300 kg força metro menos... Oi? Vai ser igual a 50, exatamente, né? Então, o que é que acontece? Isso aqui vai ser igual a 50, tá? 50 em que sentido? No sentido positivo. Então, isso daqui vai girar, tá? Isso aqui vai girar com esse momento aqui, porque a soma dos meus momentos não deu mais zero. Então, eu digo que o corpo não está em equilíbrio. O corpo gira no sentido horário, tá? Então, isso aqui seria justamente o cálculo de momentos. Pronto. Alguém não entendeu isso aqui? Todo... A fórmula de momento é ME ou só o M puro? M vezes... M vezes... Igual a F vezes D. Vezes D. Tá.
Momento em relação ao eixo é igual a força vezes a distância. Entendeu? Então, pronto, ó. Outros exemplos aqui que a gente poderia ter. Imagina aqui que eu tenho 40 quilogramas de força. E aqui eu tenho 20 quilogramas de força. Aqui eu tenho... Ao contrário, né? Rapaz, tem uns cantores aqui na vizinhança, né? Estão escutando. E o showzinho. Era isso que eu estava escutando aí. Eu pensei que era na casa do professor. Queria eu. Priscila, o professor da aula, só liguei. Queria eu estar podendo estar fazendo uma festa aqui em casa. Pensa Aqui na é... alegria aí. Oxi. Deve estar arrumando a casa. Já eu vou subir ali para ver onde é essa festa. Não, Então... professor, não estraga o prazer da mulher, não, professor. Vai lá. Oh, não vai estragar o prazer da mulher, não, cantando, não. Não vai cortar o barato, não. Tão animado ali. Ó, gente, então vamos lá, tá? Primeiro a gente vai calcular essa força aqui, né? Que vai ser o quê? Ó? Eu vou girar no sentido anti-horário, então vai ser, ó, momento Horário. vai ser igual a menos, exatamente, quilogramas de força vezes 4 metros. O momento dessa Vai dar força. 80. 80, exatamente. Menos 80 quilogramas de força. Tem que se ligar no sinal também, né? Porque faz toda a diferença. Exatamente. Negativo. E esse segundo aqui, ó, vai dar quanto? M2 vai ser igual a mais 80 positivo. Mais 40 quilogramas de força. Vai ser 40 quilogramas de força vezes metro. Então, ou seja, quando eu fizer o momento total, né, que vai ser igual ao momento da força 1 mais o momento da força 2, onde o momento da força 1 é menos 80 e o momento da força 2 é mais 80, eu vou achar que o momento total vai ser igual a zero. Né? Então, ou seja, eu sei... Né? Então, ou seja, eu sei que esse meu corpo aqui ele está em equilíbrio. Por quê? Porque aqui eu aumentei 2 vezes a distância e reduzi 2 vezes a minha carga. Então, se eu fizer esse jogo aqui proporcional, esses meus momentos eles vão sempre estar em equilíbrio, né? Por exemplo, ó, se eu tivesse aqui 60 quilos e aqui, por exemplo, 3 metros, ou eu tivesse aqui 6 metros e aqui 30 quilos, esses momentos eles seriam iguais também, porque eu teria 60 vezes 3, que dá 180, e aqui eu tinha 6 vezes 30, que daria 180 também. Então, uma das questões importantes é isso aqui, ó, né? Para o corpo estar em equilíbrio, né, a soma de momentos que age sobre ele precisa ser zero. Isso aqui é extremamente importante para a gente. Por quê? Porque se a gente estivesse num curso de mecânica, a gente queria saber com que velocidade isso aqui ia rodar. Isso aqui seria um eixo de uma máquina, ou então qualquer peça mecânica. No nosso caso, não. Nós trabalhamos com estruturas civis que elas precisam ficar estáticas, tá?
Então, o que é que acontece? Essas figuras aqui estáticas, o interessante para a gente, né, o que a gente quer é que sempre o momento dê zero, tá? Sempre o momento dê zero. Gente, Tinha travado tudo aqui e saiu. eita, foi? Mas assim, a gente Não, só... mas acho que foi o meu. Certo. Mas é o que é que acontece? A gente só fiz explicar aqui. Gente, o que é que acontece? Como essa disciplina é uma disciplina de cálculo, eu vou deixar aqui 2 exercíciozinhos para que vocês façam agora, tá? E se Porque alguém eu tiver... amo cálculo. Se os cálculos for desse jeitinho aqui, ó. Então, que ótimo, porque isso aqui é uma base muito boa de cálculo estrutural, é muita coisa baseada nisso aqui. Então, eu vou deixar aqui 2 exemplos para que vocês façam aí rapidinho, tá? E depois a gente resolve. Pra gente responder agora, para falar na aula. Agora, agora. Pronto, coloca aí. Professor, a Aline mandou avisar que a internet dela caiu. Oi? A Aline mandou avisar que a internet dela caiu. Pronto, tranquilo. Pronto, quando vocês já respondem, eu vou ali ouvir a música, ver que o pessoal está cantando lá em cima. Eita, meu Deus. Professor, não corta o barato da mulher, não, professor. O professor tá curioso para saber quem tá cantando, isso Nada, sim. aqui a gente já está acostumado. Eu só vou botar esse carregador aqui. Gente. Deixa a mulher ser feliz, professor. Terminei já. Certo, só esperar o resto do pessoal aí. Minha, eu tô com... Professor, bote aí Termina. na tela de novo que desapareceu aqui.
Eu também já terminei, professor. Não pode. Professor, é para fazer o que mesmo, exatamente? Gente, vocês estão conseguindo ver Calcular. a janela? Vocês estão conseguindo ver a Agora janela eu vou... do... Pronto. Sim, eu estou vendo. Pronto, é para calcular os momentos, né? Feito a gente fez, das duas forças em cada uma das questões. Eu vou esperar mais um minuto, uns 5 minutinhos aqui. Aí quem conseguir fazer, tranquilo. Quem não quiser, a gente vai fazendo juntos, tá? Ok. Professor, eu vou entrar com o celular, porque eu tô com o tablet, eu acho que tá caindo porque o tablet tá descarregando. Certo, a gente... Só 5 minutinhos aí. Qualquer coisa, se você cair, você manda para usar. Bom, gente, então vamos lá. Quem fez? Eu Pronto. fiz, professor. Quem conseguiu fazer? Cícera. Eu fiz Pronto, também, professor, só não sei se está certo. Renata também. Renata fez também. pronto. Então aqui, vamos lá. Como é que vocês fizeram essa primeira? Eu fiz assim, professor. M, Hum, M, M1 é hum, igual a hum. menos 60 vezes 3, Certo. que é igual a menos 180 quilograma F por minuto. Acho que é assim que fala. Por metro. Ou por metro, é. Certo. Cícero, Aí, amor, licença, um instantinho. Professor, não certo. teria como o senhor aumentar essa letrinha vermelha, não, porque eu quase não enxergo. Certo. Vou aumentar agora.
Tá vendo? Agora tá melhor? Agora melhorou e muito. Tá bom. E a outra? A outra tá pequena. Eu tentei, assim, ver um pouquinho, mas foi complicado. Certo. Na próxima aula a gente aumenta essas daqui. Sim, Cícera, continuando a questão. Aí, M2 eu coloquei 50 vezes 6, que é igual a 300 quilograma força por metro. Isso. Aí, o momento total eu coloquei 300 menos 180, que é igual a 120 quilogramas força por metro. No Certo. caso, esse corpo, ele não está em equilíbrio e o corpo gira em sentido horário. Mas eu não sei se está certo, não. Aí o senhor vê aí com os colegas, se estiver errado, aí é bom que eu aprenda. Certo. Gente, alguém mais fez a questão? Fizeram igual ou diferente? Eu fiz igual assim Eu não aí sei. também. Todo mundo que fez igual? Então vamos lá. M1, tá? No sentido anti-horário. Qual é o sentido anti-horário negativo? Então tá correto. Qual é a força? 60 e o braço de alavanca 3, então menos 180. M2 vai ser no sentido horário, que é o nosso sentido positivo. Qual vai ser o valor? 6 vezes 50, que vai ser exatamente 300. E a soma dos dois vai dar 120, né? No sentido positivo, que é o sentido horário. Então, essa questão aqui, ela está ok, tá? Então, essa barrazinha, ela gira com esse momento aqui. Não está em equilíbrio. Essa segunda, vocês fizeram também? Eu fiz, só não sei se está certo. Eu fiz Pode também. dizer. Eu fiz do Quem mesmo quiser jeito. dizer. Eu posso Oi? dizer? Pode. Eu vou dizer, então. O M1 é igual a menos 70 vezes 4, Isso. que é igual a menos 280 quilogramas Certo. força por metro. Aí o Muito bem. É muito M2, importante lembrar das unidades, tá? aí o M2 é 70 vezes 3, que é igual a 180 quilogramas força por metro. Certo. Aí o momento total eu coloquei menos 280 mais 180. Aí fiz o jogo do final, né? No caso, restou, no meu entender, menos 100 quilogramas força por metro. Aí coloquei Exatamente. aqui que o corpo não está em equilíbrio e o corpo gira em sentido anti-horário. Então vamos lá. Sempre gosto de copiar isso aqui, tá? Pra gente ir entendendo isso aqui, ó. Então a gente tem menos 70 vezes 4, no sentido anti-horário, que é negativo. E aqui, ó, mais 60 vezes 3, no sentido horário, que é positivo. Exatamente, essas contas estão certas e o corpo ele não está em equilíbrio e gira no sentido anti-horário. Alguém fez diferente, gente? Tem alguma dúvida? Pronto, eu só queria mostrar aqui mais uma coisinha para vocês, ó. Professor, só tirando uma dúvida, porque Hum. aqui no momento total, mesmo fazendo a soma, mas tem que conservar o sinal do maior, não é isso? Isso, exatamente. Exatamente. Então, por exemplo, ó, se a gente faz isso aqui agora, ó, veja só.
Se eu pego agora e coloco uma força, outra força aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui 100 quilos, com 1 metro. Então, o que é que acontece? Ó, é uma força a mais. A única coisa que eu preciso fazer é adicionar aqui, ó, na minha equação, uma nova força, tá? Então, posso botar aqui, por exemplo, ó, M3, que vai ser igual a menos, que é o sentido anti-horário, 100 vezes 1, que é igual a menos 100 quilograma força metro. E eu somo essa força daqui exatamente no meu momento Aí total. agora ela vai ficar em equilíbrio, né, professor? Não, porque ela é negativa, né? Ah, então no caso vai ficar menos 200? Menos 200. Isso aqui é só para mostrar para vocês o quilograma de força vezes metro. Agora, se eu tivesse pego essa força e feito isso aqui, ó, eu pego agora essa força e faço isso aqui com ela, com 1 metro, o que é que acontece? Ah, se ela estiver subindo, não é isso? Agora ela Aí tá ia dar subindo. em equilíbrio. Exatamente. Aí aqui agora ela iria mudar de sinal, ó. M3 iria mudar de sinal. Eu vou só apagar esse, né, porque vai ficar positivo. E aqui não ia ser mais um sinal de menos. Aqui ia ser um sinalzinho, ó, de mais. Tá? Eu iria somar. E aqui daria 0. Tá? Isso aqui só para mostrar para vocês que, independente da quantidade de forças que tem lá, eu posso sair somando, tá? Várias quantidades de força aqui para achar nos momentos. Tranquilo, gente? Alguém tem... Minha internet tinha caído, chegou agora. Eita. Não tem problema não, eu vou postar essa aula, eu posto essa aula aqui hoje para vocês, tá? Só vou baixar Tá, ela. depois eu assisto essa parte. Aí, nesse caso aí, professor, com esse exemplo que o senhor deu agora, aí já, então já ia ficar em equilíbrio, né? Exatamente, muito bem. Agora fica ali em equilíbrio. Que é o que a gente quer, né? Bem. Tranquilo, gente? Tranquilo. Pronto, então, espero que todo mundo tenha entendido na aula de hoje. A gente viu esses princípios de momento e vamos começando aí com essa questão das continhas, que é a física aplicada ao que a gente tá vendo, né? Então, no final de tudo, no final de todas essas cadeiras de estruturas, o que a gente vai ter como resultado é o seguinte: quanto de aço a gente precisa colocar numa viga para que ela fique em equilíbrio, tá? Então, aprendam desde o começo, porque é importante que vocês aprendam passo a passo para quando chegar lá na frente estejam sabendo, estejam por dentro disso aqui. Tá bom, gente? Então, até mais aí. Boa noite para vocês. Já? Boa noite, professor. Tchau, tchau. A nossa Já acabou, aula professor? quinta-feira vai ser síncrona? Professor, não Então, continua a resistência dos materiais, é? isso. Certo. Então, em relação às nossas aulas, né? As aulas da segunda, essas aulas de hoje, elas vão ser sempre síncronas, tá? Deixa eu dar só uma olhadinha aqui no meu horário. Porque eu tenho uma aula no sábado com Proeja. Só um momentinho. Oi? Não, o senhor pode fazer, né? Me responder. Em relação a esse kit, o senhor vai resolver? Em relação ao kit alimentação, o senhor vai tentar resolver para nós? É porque, assim, na verdade, o kit... Eu só vou parar aqui a apresentação, tá, gente? Só encerrando a aula.